A aula de hoje, nós vamos falar sobre hemostasia, né? Mecanismo de agregação plaquetária e alguns exames que avaliam a hemostasia, o mecanismo de coagulação. Então, como a gente já falou nas aulas passadas, né? O sangue ele é um tecido líquido que é composto por uma parte líquida, que é chamada de plasma ou soro. Isso vai depender se esse sangue ele passou por um processo de coagulação ou não. Né? No plasma, nós temos todos os elementos preservados do sangue, inclusive a presença do fibrinogênio, e no soro, a parte líquida do sangue que passou por um processo de coagulação, e aí nós temos a alteração de alguns componentes, como o consumo de algumas proteínas da cascata de coagulação, o consumo de cálcio e a ausência do fibrinogênio que foi consumido para a coagulação sanguínea. E também nós temos proteínas, íons, água, substâncias que estão sendo transportadas pelo sangue. E na parte celular, né, nós temos 3 grupos de células: as hemácias, as células brancas e as plaquetas. Hoje nós iremos nos ater a esse terceiro grupo, que às vezes é deixado de lado, mas também tem uma extrema importância. Então, as plaquetas, elas são células derivadas do brotamento, né, da fragmentação do citoplasma do megacariócito, uma célula da medula óssea, uma célula gigante, e a concentração normal de plaquetas é de 250.000 até 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue ou microlitro de sangue. Então, durante o processo de produção do sangue, né, as células troncohematopoéticas, que são células multipotentes, elas têm a capacidade de gerar várias linhagens de células, dependendo do estímulo interno e externo que é desencadeado. Essa célula tronco ela pode se comprometer com a linhagem linfóide ou pode se comprometer com a linhagem mieloide. Ao se comprometer com a linhagem linfóide, esse blasto, essa célula tronco-hematopoética, ela vai dar origem a diversas células linfocíticas. Como o linfócito B, linfócitos TCD4, TCD8 e células NK. Já os blastos comprometidos com a linhagem mieloide vão dar origem às demais células do sangue, dando origem ao megacariócito, que vai dar origem às plaquetas, dando origem às hemácias, né, as células vermelhas, e dando origem aos demais leucócitos, como o monócito e os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Então, a hematopoese é o processo de formação de células durante o desenvolvimento, o processo de embriogênese, né, e essas células, né, elas vão sofrer amadurecimento e vão dar origem às células do sangue. E elas são produzidas a partir de um precursor chamado de célula-tronco pluripotente, ou, na verdade, multipotente, da medula óssea. Então, durante as 6 primeiras semanas da gestação, esse embrião ele tem a produção sanguínea promovida pelo saco vitelínico, as células mesoblásticas encontradas no interior do saco vitelínico. Das 6 semanas e até o 7º, 8º mês, ocorre a segunda fase da hematopoiese intraembrionária, né, que é a fase hepática ou hepatoesplênica, onde o fígado e o baço são os 2 principais produtores de células sanguíneas. E da 7º ou 8º mês até o fim da vida, corresponde à fase medular, onde a medula óssea é o principal tecido produtor sanguíneo.
Então, na medula óssea, que é um tecido avermelhado encontrado nas extremidades do osso, nas epífises ósseas, são encontradas as células tronco e as células precursoras dos elementos sanguíneos, onde essa célula tronco vai dar origem às diferentes células da linhagem hematológica. Então, essa célula tronco pluripotente ou multipotente, aí tem alguns livros, eles divergem com relação à classificação dessa célula tronco, se pluripotente ou multipotente. Eu sou adepto à classificação de multipotente, né? Muito embora tenha algumas figuras que eu coloquei nessa apresentação que utilizam como pluripotente. Eu vou explicar por quê. As células tronco, elas são classificadas em 4 grupos, tá? As células tronco totipotentes, pluripotentes, multipotentes e unipotentes. Essas células tronco, elas são classificadas de acordo com a potência que elas possuem. A potência é a capacidade de uma célula gerar outra célula, né? Uma célula tronco amadurecer um determinado tipo de célula. Então, as células tronco totipotente, elas são as mais potentes de todas. Elas têm uma capacidade de potência, uma potência muito elevada, e elas conseguem gerar até um embrião inteiro. Exemplo de células totipotentes são as células do blastômero, lá do início, logo após a fecundação. O zigoto ele vai se dividir em células, que são chamadas de blastômeros, que vão formar a mórula. Então, essas células do blastômero, elas são células totipotentes. Se essa massa de blastômero se separar em 2 grupos, elas vão dar origem a 2 indivíduos idênticos. São os gêmeos idênticos. Então, essas células do blastômero são células totipotentes, porque elas têm uma capacidade até de formar um organismo inteiro. Ou seja, elas têm a capacidade de se transformar em todos os anexos embrionários, né? Córion, dá origem às células dos anexos embrionários, como córion, alantoide, placenta, âmnion e saco vitelínico. E também dá origem às células dos folitos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. As células pluripotentes, elas são células tronco que são capazes de se transformar em qualquer célula do tecido humano, quando se fala em organismo humano. Então, essas células tronco pluripotentes, elas podem amadurecer e se transformar em todas as 216 tipos de células que possuem no organismo humano. Tá? Mas ela não tem a capacidade de gerar um organismo inteiro, né? Porque ela não pode transformar, ela não pode dar origem às células dos anexos embrionários. Então, a célula pluripotente, né, não condiz com a célula tronco hematológica, porque a célula tronco hematológica só dá origem às células da linhagem sanguínea. E aí vem a classificação das células multipotentes. Células tronco multipotentes são células tronco que têm uma potência reduzida e elas não podem se transformar em todas as células do corpo, apenas em algum grupo de células de um determinado tecido, que é o que condiz com a célula tronco multipotente hematopoética. E as células tronco unipotentes são células tronco que dão origem a uma única célula, amadurecem unidirecionalmente. E aí, exemplo de células tronco unipotente, nós temos as células tronco do epitélio, da epiderme, lá da camada basal, as células imaturas da camada basal das mucosas, como mucosa vaginal, mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa bucal, são células tronco que vão se diferenciar em células da superfície, né, para repor essas células que foram descamadas durante a renovação tecidual. Então, só para justificar por que eu discordo dessa classificação de célula-tronco hematopoética ser pluripotente. Ao meu ver, né, e aí eu mostro em embasamento em alguns outros livros que essa classificação é errônea, que na verdade a célula hematopoética, ela é multipotente, né, porque ela tem uma potência reduzida, ela se transforma apenas em células da linhagem hematológica. Uma célula tronco da medula óssea nunca vai se transformar, nunca vai se diferenciar num neurônio, tá? Então,
Quando se fala em plaquetas, os megacariócitos, né, são células que vão dar origem a essas plaquetas. Então, quando a célula tronco hematopoética, ela se diferencia, né, em uma célula tronco comprometida com a linhagem mieloide, ela vai dar origem a hemácias, plaquetas ou monócitos e granulócitos. Essa célula tronco comprometida com a linhagem mieloide, ela vai se transformar ela pode se transformar, se ela for estimulada pela trombopoietina, na primeira célula distinguível morfologicamente da linhagem plaquetária, que é chamada de megacareoblasto. É a primeira célula morfologicamente identificável da linhagem plaquetária. Esse megacareoblasto, então, ele vai se transformar em promegacariócito e depois se transforma em megacariócito maduro. E esse megacariócito, então, ele começa a sofrer fragmentação, né, brotamento do citoplasma, e cada desprendimento, cada vesícula desprendida vai gerar uma plaqueta. Então, aqui nós temos a representação de um megacareoblasto. São células que não são tão grandes, tá? Comparado com as outras células. Oi? Você está mostrando o slide, tá? Não está aparecendo para vocês, não? Isso que eu ia falar. Porque você fala assim que nós vemos, eu digo, não, aí o senhor vê, não tá vendo, não. Ah, desculpa. Parecendo pra mim também, não. Qual é o número dessa aula, professor? É a aula número 8. Show. Obrigado. Tá, assim, eu não sei se eu estou usando a mesma aula, porque de vez em quando eu dou uma alterada na aula e às vezes eu esqueço de repor na parte da disciplina, tá? Porque eu já dei essa aula em outros cursos, em cursos de pós-graduação, e geralmente eu dou uma melhorada na aula, e às vezes eu acabo, talvez a versão que vocês tenham, uma versão um pouquinho diferente da que eu tenho aqui, tá? Então, era essa figura que eu estava mostrando, né? A célula tronco hematopoética pluripotente. Desculpa, pessoal, eu tinha esquecido de compartilhar a tela com vocês. Peço desculpa aí pelo meu equívoco. Então, aqui nós temos o megacariócito, né? O megacareoblasto, que é uma célula imatura da linhagem mieloide, ou plaquetária, e essa célula, ela tem receptores para trombopoietina. Então, quando a trombopoietina é liberada na medula óssea, ela vai estimular o megacareoblasto a amadurecer, até se transformar no megacariócito, que é uma célula gigante. Esse megacareoblasto, ele vai sofrer mitoses nucleares, porém não vai sofrer citocinese. Então, essa célula vai fazer o quê? Ela vai dividir o seu núcleo em 4, 8, 16, e o citoplasma não vai dividir. Então, ele vai aumentar de tamanho, formando uma espécie de sincício, né? Que a gente já falou, inclusive, de sincício na disciplina passada, quando eu falei de células gigantes, né? Derivadas do macrófago. Eu, inclusive, falei que o osteoclasto, ele é um sincício de macrófagos encontrado no tecido ósseo. Não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro de ter falado isso para vocês. Então, nós temos aqui várias células, várias substâncias que estimulam, né, o processo de hematopoese para ela se direcionar a determinados pontos, né? Como, por exemplo, a eritropoetina é um hormônio que estimula a célula-tronco a se diferenciar em eritrócitos. Existem diversos fatores estimulantes de colônia, de linhagem granulocítica, monocítica. As interleucinas inflamatórias também estimulam, inclusive o processo inflamatório, que é um evento de grande produção de interleucinas, pelas células de defesa, elas acabam estimulando a medula óssea a produzir determinadas células, dependendo do que está causando essa inflamação. Isso explica, por exemplo, por que uma infecção viral, né,
ela induz a produção de mais linfócitos, né? Porque a infecção viral, ela gera uma resposta das células de defesa lá do tecido que está sendo invadido por vírus, em que essas células liberam muita interleucina 7, principalmente. Essa interleucina 7 ela vai estimular a medula óssea a produzir mais linfócitos. Infecções bacterianas liberam muitas infecções bacterianas, as células de defesa, ao reagirem contra infecções bacterianas, produzem muita interleucina 6. E a interleucina 6 induz a medula óssea a produzir mais neutrófilo, né? E o neutrófilo é uma célula especializada no combate de bactérias. Então, percebam que o motivo da inflamação, ele acaba sendo o responsável por amadurecer as células hematopoéticas de forma direcional, né, para combater esse agente causador da inflamação, né? Como, por exemplo, infecções parasitárias geram inflamação que produzem muita interleucina 5, e essa interleucina 5 direciona o amadurecimento da célula hematológica para a produção de mais eosinófilos. E com relação às plaquetas, nós temos a trombopoietina, que é um hormônio produzido, 90% dele é produzido no fígado e 10% produzido nos rins. Então, o fígado é o principal produtor de trombopoietina. E esse hormônio que vai estimular a linhagem plaquetária a se amadurecer e transformar e produzir mais plaquetas. Então, isso explica, por exemplo, por que indivíduos com doenças hepáticas graves, como cirrose, como hepatite crônica, né, eles acabam tendo distúrbios da coagulação, né? Uma das explicações é que o fígado, ele é o principal órgão produtor de trombopoietina. E quando ele está inflamado, acometido, né, ele vai reduzir a produção de trombopoietina e o indivíduo vai, como consequência disso, desenvolver uma plaquetopenia, né? Outra explicação é que o fígado também produz diversas proteínas da cascata de coagulação, como o fator 7, né, e diversos fatores. E também, quando o fígado está doente, né, acometido, ele também vai produzir menos, além de menos trombopoietina, ele também vai reduzir a produção de fatores da cascata de coagulação. Então, isso reduz a produção, né, de proteínas da cascata, e isso reduz também a eficácia da hemostasia, que é o processo de coagulação sanguínea. Então, as plaquetas, elas são fragmentos discoides, ricas em grânulos, né? Elas são derivadas de megacariócitos, né, através da fragmentação. Eu sempre falo que eu não gosto desse termo de fragmentação, e aí eu explico porque fragmentação é um termo que lembra um evento aleatório, o que se vê durante a plaquetopoese é que os megacariócitos, eles liberam projeções pela trabécula óssea, e essas projeções começam a sofrer desprendimento. Eu prefiro usar o termo brotamento de projeções. Então, eles são derivados dos brotamentos de projeções dos megacariócitos, né, durante a penetração desses megacariócitos nos capilares pulmonares e também na trabécula óssea da medula óssea. O tamanho da plaqueta gira em torno aí de 1,5 micrômetro a 3 micrômetros de tamanho, comparado com a hemácia, por exemplo, que tem em média 7,5 micrômetros, e um leucócito que pode variar de 12 a até 18 micrômetros de tamanho. Então, a plaqueta, ela é encontrada numa concentração de 150 mil a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, e 70% dessa plaqueta está na circulação e 30% está armazenada no baço, né? O baço, como eu já falei para vocês, é um órgão muito versátil no que se fala a hematologia.
porque ele produz células do sangue, ele armazena células do sangue e ele também destrói células velhas do sangue. Então, quando se fala de plaquetas, 30% em média das plaquetas vão estar armazenadas no baço. E o que acontece, isso lógico num baço normal, o indivíduo que tem um aumento do baço, ele acaba armazenando mais plaquetas no baço do que o normal. Então, as plaquetas também são células anucleadas, assim como as hemácias, e tem uma vida média um pouco mais duradoura do que os leucócitos. Vivem de 8 a 12 dias na circulação. E ela desempenha diversas funções dinâmicas na hemostasia. Elas são as responsáveis pelo controle da hemostasia, mas alguns artigos já apontam que as plaquetas também participam do sistema imunológico. As plaquetas, elas possuem receptores de superfície chamados de Toll-like. E esses receptores são encontrados em células de defesa da imunidade inata, como macrófagos, como neutrófilos, como eosinófilos e basófilos e células dendríticas. Esse receptor Toll-like encontrado nas plaquetas é o Toll-like receptor 4. Ele reconhece lipopolissacarídeo. E isso explica, por exemplo, por que algumas infecções bacterianas elas ativam a cascata de coagulação. Provavelmente porque essas plaquetas reconhecem o lipopolissacarídeo e se ativam. Mas por que é importante a coagulação do sangue no combate a micro-organismos? Isso é bem simples. Apesar da coagulação ela poder causar efeitos maléficos no organismo, formando trombos, formando êmbolos e gerando necrose devido à isquemia em determinadas regiões do corpo, a coagulação do sangue no tecido infeccionado é um importante passo no combate a micro-organismos, porque o sangue coagulado ele altera a sua textura, ele passa de um estado líquido para um estado gelatinoso, e aquele coágulo ele acaba aprisionando no interior dele diversos micro-organismos que acabam ficando ali retidos e capturados, sendo impedidos de causar dano ao hospedeiro. Então, a coagulação do sangue no local do tecido infeccionado é extremamente importante. Então, as plaquetas, apesar de serem a menor célula da circulação sanguínea, ela é extremamente complexa. Ela possui na sua membrana, uma camada rica em glicoproteínas e vários receptores para substâncias ativadoras de plaqueta. Então, várias substâncias têm a capacidade de ativar plaquetas, como a epinefrina, como o tromboxano, que é uma substância pró-inflamatória, o ADP, adenosina difosfato, que é produzido pela degradação do ATP, a trombina, que é uma das proteínas da cascata de coagulação, que além de ser uma das proteínas produzidas na cascata de coagulação, ela potencializa a ativação de plaqueta. Então, a cascata de coagulação, ela também conversa com a ativação de plaquetas. Então, existem várias substâncias que ativam plaquetas. E no citoplasma dessas plaquetas são encontrados diversos grânulos. Também são encontradas proteínas contráteis, que têm a função de, ao a plaqueta se ativar, essas proteínas contráteis vão mudar a conformação do citoesqueleto e mudar a forma da plaqueta. A plaqueta em estado de repouso, ela tem um formato de disco, e em formato ativado, em estado ativado, ela tem um formato esférico com projeções. A plaqueta ela tem um retículo endoplasmático, liso e também complexo de Golgi, e possui mitocôndrias, só que uma quantidade muito reduzida de mitocôndrias. Estima-se que cada plaqueta tem em média de 2 a 3 mitocôndrias apenas, tá? Então, elas conseguem metabolizar oxigênio, elas conseguem respirar. E também, dentro dos grânulos,
existem várias substâncias que são importantes, como os fatores plaquetários, fator estabilizador de fibrina e fator de crescimento endotelial vascular, né, que é responsável pela formação de novos vasos sanguíneos. Então, aqui nós temos a representação da plaqueta, né, no esfregaço sanguíneo. É uma célula muito pequena comparada às demais, e ela é extremamente azurofílica, ela é corada de roxo em corantes hematológicos. Lógico, no microscópio normal não dá para ver as estruturas em detalhe das plaquetas, como os grânulos densos e os grânulos alfa, o retículo, o sistema canalicular aberto, que é por onde as plaquetas liberam seus grânulos, complexo de Golgi, mitocôndria e tudo mais, porque é necessário um microscópio com maior resolução para analisar essas estruturas internas. Então, nós estudamos nas aulas passadas sobre o eritrograma, né, como analisar a quantidade de hemácia, a quantidade de hemoglobina, o hematócrito, o HCM, VCM, RDW, reticulócitos. Já vimos em aulas passadas, né, inclusive disciplinas passadas, como que é feito o hematócrito, né, que é feito em tubo capilar, né, forma manual, apesar de isso aí estar sendo feito errado, né, sem luva, mas se faz o preenchimento desse microcapilar e depois é obstruído uma das extremidades do tubo, colocado para centrifugar numa centrífuga específica, né, de microhematócrito, e depois é feita a leitura desse tubo, analisando o percentual de células vermelhas da coluna total. Pode ser feito com uma régua e fazendo uma regra de 3, ou pode ser utilizado uma escala de hematócrito, né, onde você analisa o percentual de células vermelhas comparando com a escala. Outro exame que é muito importante na hemostasia é a hemossedimentação, né, velocidade de hemossedimentação. Esse exame avalia a velocidade em que as hemácias elas vão se precipitando, se sedimentando. Essa velocidade ela se encontra aumentada em processos inflamatórios, principalmente, porque durante a inflamação são produzidas algumas proteínas que podem gerar uma maior interação entre hemácias, como, por exemplo, o fibrinogênio, que é uma das proteínas da cascata de coagulação. Esse fibrinogênio em maior quantidade no sangue vai produzir, né, interações entre hemácias, gerando hemácias em rouleau, hemácias empilhadas. E o complexo de hemácias em rouleau, elas são mais densas, são mais pesadas, e elas acabam sedimentando mais rapidamente. Então, isso explica por que indivíduos com processos inflamatórios, com alta concentração de fibrinogênio, eles têm o VHS aumentado. E a hemostasia, né? A hemostasia é um processo fisiológico dinâmico, né? Ele está sendo ininterruptamente controlado pelo nosso corpo através de produção de substâncias procoagulantes e substâncias anticoagulantes. Então, o corpo, o sangue, ele mantém a sua viscosidade, a sua densidade, através da produção equilibrada de substâncias anticoagulantes e substâncias procoagulantes, né? De forma que o desequilíbrio da produção dessas substâncias pode gerar um desequilíbrio na hemostasia. Então, quando o corpo produz muita substância anticoagulante, o sangue ele pode estar tendencioso à hemorragia. E a produção exagerada de substâncias procoagulantes pode tendenciar o sangue a processos de trombose, de coagulação.
Então, a hemostasia ela é promovida em 3 etapas. A primeira etapa da coagulação do sangue, ela é direcionada para a formação do tampão plaquetário, onde vai ocorrer a aglomeração de plaquetas, só que esse tampão plaquetário ele é um pouco frágil, ele precisa ser reforçado através da formação do coágulo. E o coágulo ele é formado pela junção do tampão plaquetário, juntamente com as fibras da cascata de coagulação e a interação também com outros elementos sanguíneos, como hemácias e leucócitos. E a terceira etapa da hemostasia é a degradação do coágulo, também chamada de fibrinólise. Durante a formação do coágulo, também tem uma etapa muito importante, que é a estabilização do coágulo, onde esse coágulo ele vai se retrair. As fibras, as malhas de fibrina, elas vão intensificar a sua interação com as plaquetas. O coágulo vai, então, reduzir de tamanho, fazendo com que o plasma, o soro retido no interior do coágulo, seja, então, expelido, né? Removendo a quantidade de soro no interior do coágulo. Então, essa retração, ela estabiliza, ela aumenta a força do coágulo. Inclusive, esse processo de retração do coágulo é um exame laboratorial muito simples de ser feito e ele mensura de forma indireta a potência da cascata de coagulação. Então, indivíduos que têm uma retração de coágulo boa, ele demonstra que a sua cascata de coagulação está funcionando de maneira correta. Indivíduos que têm uma má retração no coágulo, esses indivíduos eles têm um problema, uma dificuldade de ativar a cascata de coagulação. Então, logo após a ativação do tecido, né, como que se inicia esse processo de coagulação, esse processo de ativação da cascata de coagulação, formação do coágulo? Então, tudo começa com o estímulo, né, da lesão tecidual. Essa lesão pode ser causada por uma torção, por uma ruptura da camada interna do vaso sanguíneo, mas também pode ser promovida por substâncias oxidantes, né, substâncias, produtos de oxidação, como, por exemplo, os lipídios oxidados da placa de ateroma. Então, o que pode, quais são os dois estímulos mais comuns da coagulação do sangue? Um deles é a placa de ateroma, né? Aquela placa inflamatória decorrente da infiltração de lipídios na camada endotelial e, consequentemente, a fagocitose dessas gotículas de lipídios infiltradas pelo macrófago da camada subendotelial. Então, essas placas de ateroma, elas são formadas por lipídios oxidados que estimulam as plaquetas a se ativarem também. E outro estímulo inflamatório é a exposição da camada subendotelial rica em colágeno. Essa exposição acontece quando ocorre uma lesão na camada interna, na mucosa, na camada mais interna do vaso sanguíneo, chamado de endotélio vascular. Então, quando essa camada, né, essa camada única de células endoteliais que correspondem, né, que compõem o endotélio vascular, ela sofre uma lesão, né, ela é removida e é exposto à camada mais interna, que é a camada subendotelial, e essa camada ela é rica em colágeno. E esse colágeno é uma proteína, né, que atrai plaquetas. Essas plaquetas, elas têm a plaqueta e o colágeno têm cargas elétricas diferentes. Então ocorre uma atração elétrica entre elas, e quando a plaqueta se liga ao colágeno através de um receptor chamado de glicoproteína 4, essa plaqueta ela vai sofrer um processo de adesão, ela vai aderir a esse substrato rico em colágeno
E depois dessa adesão, né, a ligação do colágeno com a glicoproteína 4 gera um estímulo interno que induz a liberação de grânulos plaquetários, grânulos alfa e grânulos densos. Os grânulos alfa são ricos em proteínas adesivas, que vão estimular a adesão de mais plaquetas. E os grânulos densos são ricos em proteínas ativadoras de plaqueta, gerando um estímulo em cascata em que vai gerar ativação de mais plaquetas. Consequente a essa exposição do endotélio, do subendotélio rico em colágeno, o vaso sanguíneo ele vai sofrer um processo de constrição, né? Ele vai reduzir o calibre naquela região que foi lesionada para evitar um fluxo sanguíneo intenso e evitar uma perda de sangue intensa ali. Então, durante o processo de exposição do colágeno, vai ocorrer a migração das plaquetas para aquela região onde o colágeno está exposto, e essa migração acontece através de uma atração eletrônica entre plaquetas e colágeno, como eles possuem cargas elétricas opostas. E aí vem a pergunta, professor, mas por que antes do endotélio está normal, por que as plaquetas não se ativam? Por dois motivos. Primeiro, as células endoteliais possuem a mesma carga elétrica que a plaqueta e elas se repelem. Então, as plaquetas elas tendem a não se aproximar do endotélio. Segundo, é que o endotélio vascular, as células endoteliais, elas produzem substâncias que inibem a ativação plaquetária, como as prostaciclinas e também a produção de óxido nítrico. Então, essas duas substâncias produzidas pelo endotélio sadio, pelo endotélio vascular íntegro, impedem a ativação de plaquetas. Agora, quando esse endotélio ele é destruído através de uma lesão do vaso sanguíneo e ocorre a exposição da camada subendotelial, aí o oposto vai acontecer. As plaquetas elas vão ser atraídas para a periferia do vaso sanguíneo e vão se aderir às fibras colágenas do endotélio subvascular. Depois que essas plaquetas elas se aderem, né, a essa camada rica em colágeno, elas vão se dilatar, elas vão se espalhar por esse endotélio. É um espalhamento mesmo, ela tem um formato de disco e ela vai se espalhar por esse endotélio, aumentando a interação entre proteínas, né, do colágeno e entre receptores de superfície GP4. Então, quanto maior a interação entre plaqueta e aquele subendotélio exposto, maior vai ser o espalhamento da plaqueta. Essa alteração do formato também acontece graças à alteração das proteínas contráteis, né, como trombomodulina, actina e miosina. Durante esse processo também, entra em ação o fator de von Willebrand, que é uma proteína adesiva encontrada no subendotélio vascular, que é importante para a formação, né, da adesão plaquetária. E depois que essas plaquetas se ativam, né, pela ação das proteínas contráteis, elas também vão liberar os grânulos plaquetários. Como eu falei, os grânulos alfa e grânulos densos. Os grânulos alfa são ricos em substâncias adesivas, né, que vão aderir mais plaqueta, e as substâncias encontradas nos grânulos densos são substâncias ativadoras de plaquetas. Então, uma plaqueta que adere, ela vai estimular a ativação de mais plaqueta. E isso gera uma cascata, né, um efeito dominó que gera uma ativação de muitas plaquetas. Então, quais são os fatores liberados, né, pelos grânulos densos das plaquetas? A serotonina, que tem a ação vasoconstritora, que vai agir no vaso sanguíneo lesionado, impedindo um fluxo de sangue normal, né, reduzindo o fluxo de sangue e impedindo uma maior perda de sangue. O ADP,
que tem a função de ativar plaquetas, né? Adenosina difosfato. O fator de ativação plaquetária, né? Que é importante para ativar mais plaquetas e também estimula as plaquetas a produzirem tromboxano, que é uma outra substância que ativa plaquetas. O tromboxano produzido pelas plaquetas, eles vão agir gerando também vasoconstrição e ativando mais plaquetas. Então, essas substâncias que são liberadas pelos grânulos densos das plaquetas promovem um efeito disseminador daquele estímulo inicial daquelas plaquetas que se aderiram no subendotélio vascular. Esse subendotélio a gente chama de matriz trombogênica, né, que é uma região do tecido que vai gerar o estímulo ativador de coágulo, ativador do trombo. A gente chama geralmente de matriz trombogênica. Então, essa matriz trombogênica, como a gente fala, ela pode ser ou um endotélio degradado, né, um endotélio rompido, né, expondo ali o subendotélio vascular, ou essa matriz trombogênica ela pode ser constituída de placas de ateroma, né, lipídios oxidados. Então, essa reação acontece em um ciclo virtuoso, né? As plaquetas se aderem àquela lesão do vaso sanguíneo, elas vão liberar fatores, né, adesivos e fatores ativadores. Os fatores ativadores vão ativar mais plaquetas, que vão também se aderir, né? Essa segunda onda de plaquetas que se aderem também liberam mais fatores, que ativam mais plaquetas, que aderem mais plaquetas, e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos também nessa figura a representação dos dois formatos de hemácia, ou de plaqueta. Plaqueta inativa, a plaqueta em repouso, né? E a plaqueta ativada. Eu tenho um formato esférico com projeções. Essas projeções são importantes porque elas vão interagir com projeções de plaquetas vizinhas, aumentando, né, a interação entre plaquetas, aumentando a coesão, a força de ligação entre uma plaqueta e outra. Então, aqui nós temos uma figura que representa as etapas da formação do tampão plaquetário. Primeira fase, o colágeno ele é exposto devido à ruptura da camada endotelial. Então, ó, aqui nós temos a estrutura do vaso sanguíneo, né? A camada mais interna é formada por uma camada única de células endoteliais, chamada de endotélio vascular. Aqui nós temos uma camada, mais abaixo, temos uma camada subendotelial, né, rico em matriz extracelular e rica também em proteínas, como o colágeno, e é justamente essa camada que dá a flexibilidade do vaso sanguíneo. E a camada mais externa, vamos dizer assim, elas são compostas por músculos lisos, e inclusive esses músculos lisos do endotélio vascular são ricos em receptores para angiotensina 2. Então, esses músculos lisos, quando ativados pela angiotensina 2, que é um dos produtos da cascata, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, essas células lisas elas vão sofrer contração e reduzir o calibre do vaso sanguíneo, aumentando assim a pressão arterial. Então, como eu falei para vocês, as plaquetas elas tendem a não ativar-se decorrente da exposição a endotélio íntegro, porque o endotélio íntegro ele libera substâncias antiagregantes plaquetárias. Eles produzem prostaciclina e óxido nítrico, e essas substâncias elas têm a finalidade de impedir a adesão plaquetária. Mas quando esse endotélio ele não está presente e está ali exposto o subendotélio vascular, o que vai acontecer? As plaquetas elas vão ser atraídas eletricamente a essa região onde o colágeno está exposto. Então, o colágeno exposto, ele promove uma interação com as plaquetas através da interação da glicoproteína 4 plaquetária com as proteínas colágenas.
E ao se aderirem a esse subendotélio vascular, as plaquetas elas se ativam e liberam fatores ativadores plaquetários. E aí o que acontece? Mais plaquetas elas são atraídas para aquela região, tá? E mais plaquetas atraídas pela região, elas vão começar a se agregar. E aí existe uma diferença fundamental entre adesão plaquetária e agregação plaquetária. A adesão plaquetária é a interação da plaqueta com o substrato rico em colágeno. A agregação plaquetária é quando uma plaqueta ela interage com outra plaqueta. Tá? Então, a adesão plaquetária é formada um tapete de plaquetas ali que cobre a matriz trombogênica, né? O subendotélio rico em colágeno. E as plaquetas subsequentes elas vão aderir, né, em cima de outras plaquetas. Esse fenômeno, essa interação de plaquetas com plaquetas, é chamado de agregação plaquetária. E as plaquetas que se agregam também vão liberar mais fatores ativadores de plaqueta, que vão aderir mais plaquetas. Lógico, as plaquetas também elas liberam substâncias antiagregantes, né, para que essa reação ela não fique descontrolada e gere uma coagulação acima do que o corpo precisa. Tá? Então, a hemostasia também ela é autocontrolada. Ela libera substâncias procoagulantes, mas também anticoagulantes. Então, só explicando a figura anterior. Quando o endotélio vascular está íntegro, as plaquetas elas tendem a não aderir a esse endotélio. Por que isso acontece? Primeiro, porque as células endoteliais repelem as plaquetas por possuírem a mesma carga elétrica. E segundo, porque as células endoteliais produzem fatores inativadores de plaqueta. Que substâncias são essas? As prostaciclinas, que é um derivado do ácido araquidônico, né, oriundo do metabolismo do ácido araquidônico, através da ação das ciclooxigenases. E também o óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora e também impede agregação e ativação plaquetária. Já na segunda etapa, depois que esse tampão plaquetário ele foi formado, as plaquetas também vão liberar substâncias ativadoras da cascata de coagulação. Então, a segunda etapa só se inicia depois que o tampão plaquetário foi formado. E essa segunda etapa vai depender da gravidade da lesão. Tá? Se a lesão for muito extensa, né, um corte muito grave, acometer um vaso sanguíneo muito calibroso, essa lesão vai gerar um estímulo muito forte e a formação do coágulo vai levar apenas segundos para acontecer, né? Porque o corpo precisa gerar uma coagulação muito intensa para impedir a perda grave de sangue. Agora, quando o vaso sanguíneo acometido é um vaso de calibre muito pequeno, isso pode levar alguns minutos para acontecer. É o que acontece, por exemplo, logo após a flebotomização de um vaso sanguíneo, né? Quando a pessoa coleta o sangue de um paciente, né, aquela perfuração daquele vaso, né, como não é um vaso tão calibroso, aquele sangue demora de 3 a 5 minutos para coagular. Aquela lesão causada pela perfuração da agulha demora de 3 a 5 minutos para coagular. Então, o processo de coagulação é o processo de transformação do sangue, que era fluido, que era líquido, em um gel sólido, né? Um trombo, uma gelatina. E esse trombo, ele tem diferenças constitutivas quando esse trombo ele é formado nas veias ou nas artérias. Nas veias, esse trombo ele é chamado de trombo vermelho, porque esse coágulo ele vai ter interações com plaquetas e a cor dele vai ser vermelho. Agora, quando a coagulação acontece em artérias, a interação do trombo acontece principalmente com plaquetas e ele é chamado de trombo branco,
tá? Então, existe aí uma diferença funcional, vamos dizer assim, fisiológica, quando essa coagulação acontece em artérias ou em veias, tá? Artérias geram trombo branco, né, ricos em plaqueta e proteína da cascata de coagulação, e em veias, além de plaquetas, existe uma grande quantidade de hemácias que interagem com aquele trombo, gerando um trombo vermelho. Então, essas proteínas ativadas, né, formadas pela cascata de coagulação, têm a função de reforçar o tampão plaquetário. Então, o trombo, ele é um upgrade, vamos dizer assim, do tampão plaquetário. Aquelas plaquetas iniciais, né, formadas, aquele tampão plaquetário, elas precisam de um reforço que vai chegar com a formação da malha de fibrina, decorrente da ativação da cascata de coagulação, e também da interação de outros elementos sanguíneos, como hemácias e leucócitos. Então, a cascata de coagulação, ela se inicia com uma série de reações químicas, que são mediadas por fatores procoagulantes. E, didaticamente, essa cascata de coagulação é dividida em duas vias: vias intrínsecas e vias extrínsecas. A via intrínseca, ela é iniciada pelo tecido, ou, perdão, pelas plaquetas. Então, a plaqueta estimulada pelo colágeno endotelial, ela vai liberar o fator plaquetário e também vai induzir a ativação do fator 12. Então, esse fator 12, ele ativa o fator 11 e, por consequente, ativa o fator 9. Então, uma cascata, uma reação proteolítica em cascata. Então, por exemplo, a proteína, né, conhecida como fator 12, ela é uma proteína inativa, ela é uma proteína grande, que precisa ser quebrada um pedaço para se ativar. Quem faz a quebra desse pedaço é a interação dela com o colágeno endotelial. Então, esse fator 12 sofre uma proteólise e se transforma em fator 12 ativado. Esse fator 12 ativado, ele se transforma também em uma enzima proteolítica, que vai quebrar o fator 11, né? O fator 11 também é uma proteína grande, que precisa perder um pedaço para se ativar. E quem faz a quebra desse pedaço é o fator 12 ativado. Então, o fator 11 ativado, né, que se ativa através da quebra de um pedaço, promovida pelo fator 12 ativado, ele também vai se transformar numa proteína, uma enzima proteolítica, que, juntamente com o cálcio, estimula a quebra do fator 9, que também vai ser uma proteína, uma enzima proteolítica. Tá? Então, essa cascata, ela é promovida por ativações em série de enzimas proteolíticas, onde uma ativada quebra a outra que se ativa e quebra a outra que se ativa e assim sucessivamente. Qual a finalidade da ativação da via intrínseca? A via intrínseca, ela tem por finalidade a formação do ativador de protrombina. É um complexo, né, formado pelo fator 10 ativado, pelo íon cálcio, pelo fator plaquetário 3 e o fator 5. Então, esse complexo formado, chamado de ativador de protrombina, a finalidade dele é o quê? Ativar a protrombina, transformando protrombina em trombina, que vai ser o ramo da via comum da cascata de coagulação. Então, um dos braços da cascata de coagulação é a via intrínseca. E essa via, uma característica dessa via é que ela é muito mais regulada, porque ela tem muito mais constituintes, né? Apesar dela ser, o fato dela ser muito mais regulada é porque ela é muito mais potente do que a via extrínseca, né? Então, como ela é mais potente, ela precisa ser mais regulada, porque se ela ativar demais, o efeito desastroso causado pelo excesso de ativação da via intrínseca é muito maior.
Então, existem várias proteínas aqui que são produzidas pelo fígado. E, inclusive, algumas doenças genéticas que acometem essa via intrínseca. Por exemplo, as hemofilias. A hemofilia do tipo A é um defeito genético que impede a produção de fator 8 da cascata de coagulação. Ou produz, ou esse fator 8, ele não é produzido, ou é produzido em pequena quantidade, ou ele é produzido em quantidade normal, porém ele é alterado, ele não tem função. Então, hemofilia do tipo A é a deficiência do fator 8. Hemofilia do tipo B é a deficiência do fator 9. A hemofilia do tipo C é a deficiência do fator 11. E a hemofilia do tipo D é a deficiência do fator 12. Então, é uma deficiência, de acordo com as hemofilias, o fator acometido é o mais superior. Então, fator A, hemofilia A, o fator 8, hemofilia B, o fator 9, hemofilia C, o fator 10, hemofilia D, o fator 12. É 8, 9, 11 e 12, perdão. Já a via extrínseca, ela é ativada pelo tecido fora do sangue, né? O tecido que foi acometido. Então, aquele tecido que sofreu aquela injúria, né, que começou a inflamar, ele vai liberar uma substância chamada de fator tecidual. Esse fator tecidual vai ser o gatilho de ativação da via extrínseca. Então, o fator tecidual, ele ativa o fator 7 ativado, ativa o fator 10, né? Mas para ser ativado, ele precisa também do cálcio e do fator plaquetário. E o fator 10 ativado, juntamente com o fator plaquetário, cálcio e fator 5, também vai gerar o ativador de protrombina. Então, a via extrínseca também tem a mesma função da via intrínseca, que é gerar o complexo ativador de protrombina. A via extrínseca, ela é menos enérgica, não tão forte. Por isso que ela é menos regulada, né? Ela tem menos componentes. Mas aqui o fator 7 ele é muito importante porque ele é produzido pelo fígado em grande quantidade. E essa via extrínseca, ela é muito bloqueada pelo uso de anticoagulantes orais. Então, por exemplo, o uso de ácido acetilsalicílico, ele vai inibir o fator plaquetário, que vai impedir a ativação da cascata pela via extrínseca, tá? Ele inibe a via extrínseca. Então, pessoas que usam anticoagulantes, eles precisam estar, né, periodicamente avaliando esse ramo da via de coagulação sanguínea. O exame laboratorial que avalia a via extrínseca é o TTPA, tempo de tromboplastina parcialmente ativado. Então, depois que a via intrínseca e a via extrínseca promoveram a sua função, que é gerar o complexo ativador de protrombina, esse complexo ativador de protrombina, juntamente com o cálcio, eles têm a função de ativar a protrombina. Essa protrombina ativada se transforma em trombina. E a trombina é uma proteína, né, muito potente. Ela vai também ativar mais plaqueta, e além de ativar mais plaqueta, ela vai estimular a conversão do fibrinogênio, que é aquela proteína encontrada no plasma, em monômero de fibrina. Essas malhas de fibrina, esses monômeros de fibrina, eles vão, então, se ligar entre si, formando o polímero de fibrina, ou malha de fibrina. Tá? E depois, essas fibras de fibrina, essas malhas, elas precisam se entrelaçar para formar essa malha de fibrina estável.
eu sempre comparo essa produção de fibras de fibrina para depois a produção de malha de fibrina, né, com a confecção de uma rede, né, rede de pesca. Acho que muitos de vocês já devem ter visto um artesão fazendo uma rede de pesca. Ele pega várias linhas e vão entrelaçando em pontos específicos, fazendo nós, né, para que aquelas fibras, aqueles cordões, eles juntos formem uma malha, né, formem uma rede. E é justamente isso que acontece depois que as fibras de fibrina são formadas. Elas precisam se entrelaçar entre si para formar uma rede. E essa rede que vai gerar a cobertura do coágulo e gerar uma estabilização daquele coágulo, impedindo que as células do coágulo se desprendam e se dissolva o coágulo. Então, quem vai estimular a interação entre as fibras de fibrina para a formação das pontes cruzadas, que são esses nós em que uma fibra e outra fazem? É a própria trombina. A trombina, ela vai induzir, ela vai estimular o fator estabilizador de fibrina, que vai induzir a formação das pontes, as pontes cruzadas da malha de fibrina. Então, a trombina, ela tem uma função muito versátil. Ela vai ativar diversos pontos da cascata de coagulação. Ela vai potencializar o fator 10, fator 11, fator 12, que estão ali na via intrínseca da cascata. Ela é oriunda da ativação da protrombina. Ela também potencializa o fator 5, o 8 e o 9. Essa malha de fibrina é a interação entre as fibras de fibrinas produzidas pela polimerização do fibrinogênio. E a função dela é reter o soro, né, e as células sanguíneas e plaqueta. Então, aqui nós temos uma representação entre hemácias, né, leucócitos, plaquetas e a malha de fibrina aqui recoberta, tá? Lógico, isso aí foi uma fotografia tirada com microscópio eletrônico, e essa figura foi colorida por técnicas computacionais, tá? Não dá para ver essa imagem colorida no microscópio. Elas são coloridas artificialmente depois por técnica de computação gráfica. Então, esse tampão, ele interage entre si e também ele vai interagir na parede do vaso, né? Ele vai ancorar na parede do vaso, né? E manter ali o coágulo. Manter esse coágulo fixo na parede do vaso, né? Esse coágulo, ele tem uma função temporária de impedir o extravasamento sanguíneo. Esse coágulo, à medida que o processo de cicatrização, o reparo tecidual, vai acontecendo, esse coágulo ele vai ser dissolvido. As plaquetas que compõem o coágulo, elas vão liberar, né, o plasminogênio. Esse plasminogênio vai se ativar, se transformando em plasmina, e essa plasmina ela vai começar a quebrar a malha de fibrina, né? Quebrar essa rede que segura o coágulo. E à medida que essa malha de fibrina vai sendo degradada, o coágulo vai se dissolvendo, as células vão se desprendendo e vão se dissolvendo o coágulo, tá? Então, esse coágulo, como eu já falei, ele tem a função temporária de impedir a perda de sangue, mas quando o processo de regeneração tecidual acontece, e aí aquele tecido que foi lesionado, ele foi substituído, esse coágulo precisa ser dissolvido. E quem inicia o processo de dissolução do coágulo é a própria plaqueta. A mesma que estimulou a formação do coágulo é a mesma que vai degradar o coágulo. Então, aqui nós temos uma foto, né, do estágio inicial da ativação da
produção da malha de fibrina. Então, dá para ver aqui que esses cordões já estão interagindo entre si através de pontes cruzadas, formando a trama da malha. E também nós temos aqui visualizados plaquetas ativadas no interior desse coágulo. No estágio intermediário, já dá para perceber que existe uma grande quantidade de malha de fibrina interagindo através de pontes cruzadas. Percebam que as plaquetas elas estão um pouco distantes entre si, né? Elas estão dentro do coágulo, né, envoltas pela malha de fibrina, mas elas estão um pouco distantes. Lógico, entre uma plaqueta e outra, existe muito líquido aqui. Já no estágio final do coágulo, essa malha de fibrina está bem abundante e ela começa a se contrair, ela começa a espremer o coágulo, né, para eliminar o máximo possível de líquido no seu interior. Tá? Então, essa contração do coágulo, ela gera um aumento da força do coágulo. Tá? Eu costumo comparar isso com aquele nó que a gente dá num embrulho, né? Quando você vai fazer um embrulho e coloca uma corda ao redor do embrulho, você precisa apertar o máximo possível, né, para que aquele embrulho não se desfaça. Então, essa malha de fibrina, depois que ela é formada, ela precisa ser apertada para que esse coágulo não se desfaça. Então, ela precisa expulsar o máximo de líquido do interior desse coágulo para que ele fique mais estável possível. É feito um teste laboratorial que eu já falei para vocês, que é o teste de retração do coágulo. Como que esse teste é feito? Você coloca lá 2 ml de sangue num tubo de ensaio e coloca um fio de cobre, né, com a ponta encurvada. E espera esse sangue coagular, acho que 2 horas mais ou menos. Depois que o sangue coagula, por 2 horas, você tira aquele coágulo e você vai medir a quantidade de soro que foi eliminado pelo coágulo. O que é que acontece? Quanto mais estável esse coágulo for, mais retração ele vai fazer. Quanto mais retração ele faz, mais soro ele vai expulsar. E aí, quando você tira o coágulo, quanto mais soro tiver, quanto mais soro ficou naquele tubo, né, mais estável o coágulo ficou, porque mais retraído ele, mais retração ele promoveu. Então, aqui nós temos uma visão completa da cascata de coagulação, a via intrínseca, né, onde a trombina, como eu falei para vocês, ela tem uma retroalimentação positiva. Além dela gerar uma ativação para baixo da cascata, ela também vai gerar uma potencialização na via intrínseca, né, ativando o fator 11, fator 9, fator 10. E também a trombina vai induzir, né, o fator estabilizador de fibrina, né? Esse fator estabilizador, o fator 13, que vai gerar a formação das pontes de cruzada e transformar as malhas de fibrina em uma rede de fibrina, né? Como eu falei para vocês, semelhante àquele artesão que faz a rede de pesca. Ele pega várias fibras e vão entrelaçando entre si para que aquelas fibras se transformem em uma estrutura única, né, chamada de rede. Então, aqui nós temos os constituintes da cascata de coagulação. Às vezes a gente vê esses constituintes em números, mas eles possuem nomes, né? O fator número 1 é o fibrinogênio, e ele é encontrado na via comum da cascata. Ele é um dos últimos, né, elementos da cascata de coagulação. É a ponta final da cascata, onde esse fibrinogênio vai se transformar em malha de fibrina. Por que a cascata de coagulação, ela geralmente tem números descendentes, né? A fibrina é o número 1, ou fibrinogênio é o número 1, a trombina número 2, protrombina 3. Por que isso acontece?
é porque essas proteínas foram descobertas de trás para frente. Então, se descobriu primeiro que o fibrinogênio era a proteína que se transformava em malha de fibrina, e depois foram estudando como que esse fibrinogênio era ativado. Aí se descobriu quem que ativava o fibrinogênio, que era a trombina. Aí depois pesquisaram como que essa trombina era formada. Aí se descobriu que era através da ativação da protrombina. Então foram feitos uma pesquisa retroativa, e geralmente as proteínas que estão mais em cima da cascata são as proteínas que foram descobertas por último. Então, o fibrinogênio foi a primeira proteína a ser descoberta, por isso que ele é o número 1 da cascata e é encontrado na via comum. A protrombina é a proteína que é ativada para se transformar em trombina, e é o fator 2 da cascata, também encontrado na via comum. A tromboplastina, que também é chamada de fator tecidual, é a primeira proteína da via extrínseca, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando você leva uma queda no asfalto, né, aquela salmourazinha que é liberada pelo tecido arranhado, ela é rica nessa proteína, tromboplastina. Os íons de cálcio, que é um íon muito importante na coagulação sanguínea, ele é encontrado tanto na via intrínseca, ele participa da via intrínseca, participa da via extrínseca e participa da via comum em diversos pontos, né? E é por isso que o cálcio ele é um alvo na anticoagulação, né? Várias substâncias anticoagulantes, elas têm a capacidade elas são anticoagulantes porque elas têm a capacidade de sequestrar o cálcio e impedir que o cálcio participe da cascata de coagulação. Sem cálcio, o sangue não consegue coagular. Aí tem o fator 5, que é a globulina aceleradora, que está ali na via intrínseca e extrínseca, no finalzinho. E os fatores anti-hemofílicos, que são importantes, né? Indivíduos que têm hemofilia do tipo A, né, que é o defeito no fator 8, né, fator anti-hemofílico, é essa substância que eles tomam no hemocentro para evitar episódios de hemorragia. Indivíduos que têm hemofilia B, eles vão tomar esse fator 9, né, que é o fator anti-hemofílico B, que é justamente essa proteína que é produzida de forma ineficaz. Indivíduos que têm hemofilia C, vai tomar o fator anti-hemofílico C. Indivíduos que têm hemofilia D, fator anti-hemofílico B. Então, depois que esse coágulo ele foi formado, esse coágulo ele precisa ser estabilizado. A estabilização do coágulo vai ser através da retração. O coágulo ele vai reduzir de tamanho, ele vai se apertar e vai expulsar o máximo de soro do seu interior. Então, como que essa estabilização do coágulo acontece? Ela acontece através da ação das plaquetas, né? Como a gente já falou, as plaquetas elas possuem proteínas contráteis, como actina, miosina e trombomodulina, e essas proteínas, quando elas alteram a sua estrutura, elas modificam o citoesqueleto da plaqueta, alterando o seu formato. E à medida que essas plaquetas elas sofrem contração e geram retração do coágulo, elas vão expulsando o soro do interior desse coágulo. E à medida que esse coágulo ele vai reduzindo de tamanho, o vaso sanguíneo também vai reduzindo o calibre, né, gerando uma estabilização maior. Então, aquele coágulo ele vai sendo retraído juntamente com a vasoconstrição, para que essa interação coágulo e luz do vaso seja maior e impeça o extravasamento de sangue. E depois que esse coágulo exerceu a sua função, ele precisa ser desfeito, né? Então, a terceira etapa da hemostasia é chamada de fibrinólise. A fibrinólise consiste na degradação do coágulo. Então, após o controle da hemorragia, aquele tecido que foi o coágulo foi importante para impedir a perda excessiva de sangue. Depois da hemorragia, depois da resolução do processo inflamatório, o tecido ele começa, né, iniciar o processo de cicatrização. E também o coágulo ele gera a sua retração. Como que inicia-se o processo de fibrinólise?
O plasminogênio, que é liberado pela plaqueta, ele vai ser ativado pelo ativador plasminogênio tecidual, e esse plasminogênio vai se transformar em plasmina. E o que a plasmina vai fazer? Ela vai quebrar a malha de fibrina em pontos específicos, fazendo a digestão dessa malha de fibrina. Então, aqui nós temos um esqueminha resumo, né? Como, por exemplo, quando a parede do vaso sanguíneo ela é danificada, né? Quando ocorreu a ruptura do vaso sanguíneo, né? A lesão do vaso sanguíneo, vão se gerar dois fenômenos. Primeiro, a vasoconstrição, né? O calibre do vaso vai reduzir para impedir a passagem de sangue, ou reduzir a passagem de sangue e impedir uma hemorragia mais intensa. Segundo, durante essa durante o dano desse vaso sanguíneo, vai ocorrer a exposição do colágeno e também a liberação do fator tecidual. Esse fator tecidual ele vai ativar a via extrínseca da cascata de coagulação. E o colágeno exposto vai ativar a via intrínseca da cascata de coagulação juntamente com os fatores plaquetários. Então, decorrente da exposição do coágulo, né, essas plaquetas elas vão se aderir nesse colágeno exposto e vão liberar os fatores plaquetários. Alguns fatores plaquetários, como o tromboxano, vão estimular também a vasoconstrição. E aquelas plaquetas que estão aderidas, elas vão se agregar, né? A ligação de plaqueta com plaqueta. Lembra que eu falei para vocês a diferença. A adesão plaquetária é a ligação de plaqueta com colágeno. A agregação plaquetária é a ligação de plaqueta com outra plaqueta. Então, essas plaquetas elas vão se agregar e vão formar o tampão plaquetário, que inicialmente é frouxo. Mas esse tampão plaquetário ele vai ser reforçado pela ativação da cascata de coagulação. Então, essa cascata de coagulação ela vai fazer um upgrade nesse tampão plaquetário. A cascata de coagulação ela também vai gerar produção de trombina. E a trombina ela tem a capacidade de transformar, né, de converter o fibrinogênio em monômero de fibrina ativado, que vão se transformar em polímeros de fibrinogênio, né, que são as malhas de fibrina. Essa malha de fibrina também vai se ligar ao tampão plaquetário, formando o coágulo. Esse coágulo é a junção do tampão plaquetário reforçado pela malha de fibrina. Então, essa plaqueta, esse tampão plaquetário inicial, frouxo, ele é responsável pela hemostasia temporária. O coágulo, né, que é o reforço do tampão plaquetário inicial, ele vai promover também a liberação de fator tecidual plaquetário, que vai ajudar na cicatrização, reparo tecidual. Esse coágulo, à medida que o tempo passa, ele vai ser necessário que ele seja dissolvido. Então, esse coágulo, as plaquetas do interior do coágulo vão liberar plasminogênio, que vão ser ativados pelo fator de ativação de plasmina e transformar o plasminogênio em plasmina, e essa plasmina vai começar a degradar, a dissolver, a digerir a malha de fibrina. E esse coágulo vai ser dissolvido, dando espaço para o reparo tecidual do vaso sanguíneo que foi inicialmente lesado. Então, como eu já falei, a hemostasia ela é um fenômeno dinâmico, né? O equilíbrio é proporcionado pela produção de substâncias procoagulantes com anticoagulantes. Se ocorre um desequilíbrio nessa balança, onde são produzidas mais substâncias procoagulantes do que anticoagulantes, o sangue ele vai ter propensão à formação de trombos. Porém, quando o corpo produz mais substâncias anticoagulantes do que procoagulantes, o indivíduo ele vai ter mais propensão a desenvolver hemorragias.
Quais são os fatores anticoagulantes produzidos pelo organismo? A gente viu que várias substâncias são procoagulantes, né? Como até os componentes da cascata de coagulação são procoagulantes. Mas quais as substâncias são anticoagulantes, que fazem o equilíbrio da hemostasia? A malha de fibrina é um fenômeno anticoagulante, porque essa malha de fibrina, né, promovida pela formação do coágulo, ela vai reter 90% da trombina. Então, aquela trombina produzida, ela vai ficar no interior da malha de fibrina. E por que isso é importante? Como eu falei para vocês, a trombina é uma proteína muito ativa e ela vai potencializar a via intrínseca da cascata e também vai potencializar a ativação de plaquetas. Então, a retenção dessa trombina, produzida pela via comum da cascata, reduz bastante o efeito procoagulante da trombina. Existe também uma substância produzida chamada de antitrombina 3. A antitrombina vai fazer a inibição da trombina. E, inclusive, essa antitrombina 3, ela é potencializada através da heparina. A heparina é um cofator para a antitrombina 3. Por isso que a heparina é um anticoagulante, tá? Então, e é um anticoagulante muito potente. Essa heparina, ela se liga à antitrombina 3 e bloqueia, né, inibe a ação da trombina. Então, a antitrombina e a heparina, elas vão bloquear não só a trombina, mas os fatores 9, 10, 11 e 12 da cascata de coagulação, que inclusive alguns deles são os fatores antihemofílicos. Quais são os distúrbios, as doenças decorrentes da alteração da cascata de coagulação? Uma delas é a trombocitopenia, é uma condição em que ocorre a redução da produção de plaqueta, redução da quantidade de plaquetas circulantes, perdão. E essa trombocitopenia, ela pode ser causada por um efeito uma doença autoimune, né? Como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica autoimune. É uma condição, né, em que o organismo ele é estimulado a produzir autoanticorpos. E esses autoanticorpos, eles se ligam às plaquetas. E as plaquetas ligadas a esses anticorpos, elas são destruídas mais rapidamente pelos macrófagos. E isso gera uma redução do número de plaquetas circulantes, fazendo com que o indivíduo ele tenha uma maior propensão a hemorragias. Isso gera sangramentos pontiformes, chamadas de petequias, que está representado aí na figura, e também manchas arroxeadas decorrentes da coagulação. A hemofilia clássica, a gente já viu que a hemofilia ela pode ser do tipo A, B, C ou D. A hemofilia clássica é quando se fala de hemofilia do tipo A. É a mais comum, né, e é decorrente da deficiência do fator 8. Ou esse fator é produzido em pequena quantidade, ou esse fator é produzido de forma inativada, ineficaz. E o grau de hemorragia do indivíduo hemofílico clássico vai ser variado decorrente do grau de comprometimento dessa enzima, do grau de comprometimento desse fator. Quanto mais comprometido esse fator estiver, mais severo vai ser essa hemorragia. Outra deficiência do sistema de coagulação é a deficiência da vitamina K. A vitamina K, ela é um substrato extremamente importante para a produção de diversos componentes da cascata de coagulação. Então, sem essa vitamina K, o fígado não consegue produzir, por exemplo, a protrombina, os fatores 7, fatores 9, fatores 10, e isso pode gerar uma hemorragia severa. Inclusive, o doseamento da vitamina K é um dos exames pré-operatórios para avaliar o risco cirúrgico, tá? E como ela é uma vitamina oleosa, ela pode
está deficiente em indivíduos que têm distúrbios da absorção de lipídios. E elas podem ser administradas endovenosas. Então, o indivíduo que tem deficiência de vitamina K, que precisa passar por um processo cirúrgico, ele tem que ter suplementação de vitamina K para impedir a formação de hemorragias severas pós-cirúrgicas. E a trombose é uma condição em que o indivíduo tem uma propensão a formar coágulos dentro do vaso sanguíneo. Esses trombos, né, eles podem se desprender e formar êmbolos. Então, existe uma pequena diferença de trombo para êmbolo. Trombo, né, é um coágulo que está fixo, né, está aprisionado em um determinado lugar. Quando esse trombo ele se desprende, começa a se mover, ele vai ser chamado de êmbolo. Então, todo trombo ele pode se transformar em um êmbolo, ele pode se desprender. E esse êmbolo, futuramente, vai se transformar novamente num trombo, porque ele vai se fixar em outro lugar. Então, por exemplo, trombo feito na panturrilha, né, que é muito comum, é uma das regiões que mais promovem trombos. Esses trombos eles podem se desprender, cair nos vasos principais e se alojarem nos pequenos vasos do cérebro, gerando, por exemplo, um acidente vascular encefálico isquêmico, onde ocorre o bloqueio do sangue para o cérebro e o cérebro começa a sofrer necrose. Ou esse êmbolo ele pode obstruir um vaso renal, pulmonar, gerando uma embolia pulmonar, né, ou outros tecidos, tá? Então, como a gente falou da degradação da malha de fibrina, a gente viu que a trombina ela é responsável pela ativação do fibrinogênio, onde esse fibrinogênio ele vai ser transformado inicialmente em monômero de fibrina, e depois esses monômeros de fibrina vão se ligar, formando os polímeros de fibrina, né, através, né, da interação entre esses monômeros. Né? E essas malhas de fibrina elas se interagem através das pontes cruzadas. Depois que esse coágulo ele se formou, ele precisa ser então degradado. Como que vai ocorrer a degradação desse coágulo? Através da ação da plasmina. A plasmina ela vai dissolver essa malha de fibrina, quebrando ela em diferentes partes, em diferentes regiões, formando vários subprodutos da degradação dessa digestão da malha de fibrina. Um desses produtos é o dímero D. Dímero D ou D-dímero é um produto da degradação da malha de fibrina. E ele, inclusive, é doseado em laboratório. E ele vai, quando ele está elevado, ele mostra que existe algum coágulo que está sendo dissolvido no sangue. Então, se o coágulo está sendo dissolvido, quer dizer que ocorreu formação de coágulo. Então, ele é muito importante no diagnóstico de indivíduos que tiveram episódios de infarto, né, de acidente vascular encefálico e também de degradação muscular, né, traumatismo na musculatura, musculoesquelético. Então, existem vários exames laboratoriais que têm a finalidade de avaliar a hemostasia. Existem, por exemplo, a avaliação do processo de agregação plaquetária. Ele é um espectrofotômetro especializado, onde vai analisar a turvação do meio, né, através da utilização de plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas é um plasma, né, como o próprio nome diz, que tem uma quantidade grande de plaquetas. E esse plasma rico em plaquetas, quando ele é estimulado a coagular através de ativadores da cascata, à medida que as plaquetas vão ativando, esse meio vai ficando mais límpido, porque as plaquetas, quando se ativam, formam agregados, e esses agregados, eles precipitam. E esse meio mais límpido, ele promove a passagem de luz com mais facilidade.
Então, através da lei de Beer-Lambert, ou Lambert-Beer, né, a transmitância do meio, nesse caso, vai ser diretamente proporcional o percentual de agregação. Então, a gente faz uma calibração do equipamento, utilizando um plasma 100% não agregado e um plasma 100% agregado, e consegue fazer uma curva de agregação plaquetária do indivíduo e verificar se essa curva de agregação plaquetária ela está dentro da normalidade. Também são avaliados anticorpos antiplaqueta para verificar se o paciente ele tem púrpura trombocitopênica, né? Anticorpos antitrombina, dímero D, fator de von Willebrand, a determinação de todos os fatores da cascata de coagulação, e todos os fatores, todas as enzimas de degradação do coágulo como plasminogênio, para saber se essa hemostasia está acontecendo de maneira adequada. E também são feitos os testes clássicos, como o tempo de protrombina, tempo de sangramento pelo método de Duck, tempo de sangramento pelo método de Eve, tempo de trombina, tempo de tromboplastina parcialmente ativada. Esse TTPA, ele avalia a eficácia da via intrínseca. Não, da via extrínseca. E o TP da via intrínseca. Certo, pessoal? Estão aí ainda? Conseguiram entender? Sim, professor. De boa? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certinho? Como é que tá a tua mãe, Francisco? Eu tenho uma pergunta lá do início da aula. Não sei Diga aí. se convém eu fazer agora, que eu levantei a mãozinha aí. Deixa eu te falar. Lá quando tu falaste lá de células multipotentes. Sim. Células tronco. Eu queria só fazer uma pergunta, talvez não tem nada a ver com plaqueta, não. É só por uma curiosidade mesmo. Tá. A mulher, quando ela está gestante, que ela tem o bebê, a placenta dela, a primeira gravidez dela, a placenta é rica em células multipotentes? A placenta, eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que a placenta tem células tronco. Mas o que tem muita célula tronco mesmo é o cordão umbilical. Isso, é o cordão umbilical. Isso O cordão eu quero dizer. umbilical tem. Deixa eu Cordão te dizer umbilical. por quê. Não sei se tu já viu a história dele, eu até vou pedir para que tu entre, que tem, Frei Alberto Beretta. Tu dá uma pesquisada aí depois, dando uma olhadinha na internet, que essa questão de células-tronco, ele foi até quase que banido da medicina, porque além de Frei, ele era médico, engenheiro químico, e tinha ele tinha 3 lá, não lembro qual é a terceira. Ele estava na Segunda Guerra Mundial e ele teve um acidente com ele, e ele fez uma coisa, que se saísse daquela situação que ele ficou num jipe, e o pessoal lá da Alemanha atrás dele, né, que ele era italiano, aliás, desculpa, o pessoal dos Estados Unidos atrás dele, que ele era italiano, ele estava do lado lá do nazismo, né, e ele disse que se saísse daquela situação, ele ia fazer alguma coisa. Então ele foi parar em Grajaú. Virou freio e foi parar em Grajaú. Isso é história verídica, tu pode pesquisar lá na história dele que tem. Então, o que ele fazia, Irã? Naquela época que a poliomielite estava muito avançada no Brasil, tu sabe que ficava muita gente acamada, né? E ficava com paralisia. Sim. Né? Por que Grajaú tem muita gente de outros estados e inclusive de outros países? Justamente por causa disso. Na década de 60, eles levavam as pessoas para lá com deficiência e ele fazia uma aplicação, inclusive tem até fotos do material que ele usava, ele fazia aplicação, que ele chamava de enxerto, com esse material. Ele sempre pedia para quem tivesse a primeira gravidez e pudesse doar a placenta e o cordão umbilical, ele pegava sempre da primeira gravidez. Aí ele, como ele era químico e tal, ele fazia a preparação e fazia aplicações nas regiões mais afetadas pela poliomielite. O que acontecia? Pessoas que estavam em estado vegetativo
eles passaram a andar de moletas, pelo menos de muleta. Aí o que acontece? Inclusive, tem até uma colega nossa, professora de Grajaú, que ela é professora de biologia, e ela dá palestra sobre isso, que ela não andava, ela era vegetal, e ela passou a usar pelo menos muletas, e hoje ela é professora. Por isso que eu te perguntei, porque eu acho que era justamente isso que ele fazia. Ele pegava essas células multipotentes e aplicava naqueles locais. Exatamente. O que acontece? A célula-tronco, ela é uma célula extremamente imatura, né? Porque, assim, quanto mais imatura é uma célula, maior a capacidade de diferenciação e maior a capacidade de mitose. Ou seja, a célula-tronco, ela se multiplica muito rápido e ela, quanto mais imatura, ela tem uma capacidade de se transformar em diversas células. O que acontece que essas células vão se diferenciando? Elas vão inativando alguns genes e vão deixando outros genes ativados. Por que uma célula... Existem várias células diferentes no nosso corpo. Eu estava dando aula, inclusive, ontem sobre isso. Nós temos 216 tipos de células diferentes. Poxa, mas elas têm o mesmo genoma, elas têm o mesmo DNA. Como que uma célula, como que o neurônio é tão diferente do linfócito? Por que faz que o neurônio fique diferente do linfócito? É a ativação de alguns genes e inativação de outros. Então, o neurônio tem algumas regiões do DNA que são ativadas, que não são ativadas no linfócito. Tá? Por exemplo, no caso da hemácia, a hemácia é uma célula extremamente especializada, extremamente madura e diferenciada. Por que a hemácia ela desempenha uma função específica de transporte de oxigênio? No genoma das células imaturas, da linhagem vermelha, existe uma região do cromossomo 11 e do cromossomo 16 que produzem as cadeias alfa e beta da hemoglobina. Toda célula do nosso corpo tem essa região produtora de cadeia alfa e beta. Mas nas outras células, que não são hemácia, essa região está inativada. Então, elas não produzem hemoglobina. Só a hemácia que produz hemoglobina, porque durante o seu processo de amadurecimento, ela vai deixar essa região ativa. Então, as células-tronco são células que têm praticamente todo o seu genoma ativo. E à medida que ela vai se diferenciando, ela vai amadurecendo, ela vai inativando umas regiões e deixando ativas outras. Mas como que a célula-tronco consegue? Como é que ela entende o que ela precisa se transformar? Através do microambiente. Tá? Por exemplo, isso muitos cientistas têm estudado. Tá? Quando você injeta, por exemplo, célula-tronco no coração, o cara sofreu de infarto, por exemplo. E aí uma parte do coração dele morreu, entrou em necrose. Alguns estudiosos, inclusive da USP, né, o Brasil é um dos países de ponta em estudo de células-tronco. Alguns médicos da USP têm estudado que a injeção de determinadas células-tronco no músculo cardíaco faz com que aquelas células-tronco encontrem um microambiente que vai estimular elas a se transformar num cardiomiócito, em uma célula cardíaca. Então, o que é que faz uma célula se amadurecer? É o microambiente. Já ouviram aquele ditado de assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Pois é. Então, se você injeta uma célula-tronco num tecido muscular, ela vai estar rodeada de células musculares, e aquele ambiente ali é propício para que essa célula-tronco se transforme em uma célula muscular esquelética. Mas isso é sempre assim, professor? Não. Inclusive, por isso que é o X da questão, isso que é a pergunta de $1 milhão. Como que eu faço para ter certeza que aquela célula-tronco que eu estou injetando no paciente vai se transformar na célula que eu quero? Como que eu posso estimular essa célula? Porque o que acontece? Tem efeitos maléficos da utilização de células-tronco? Tem. Porque você pode injetar aquela célula-tronco num determinado tecido e ela se transformar numa célula que você não queria. Você pode injetar, por exemplo, célula-tronco no músculo e ela se transformar em osteócito, inclusive gerar um câncer. Então, tem que se ter muito cuidado com relação a essa manipulação de células-tronco, porque pode ter efeitos colaterais. Você pode induzir o aparecimento de um câncer, porque muitos cânceres, eles são oriundos de células-tronco. Então, Francisco, o que é que acontece? É interessante essa utilização de células-tronco, mas com certeza, como ele era químico, né, ele deveria ter desenvolvido uma técnica para poder manipular essas células e impedir esse efeito colateral
de gerar essas células indesejadas. Então, muito provavelmente, aquelas células-tronco foram injetadas num determinado local, e aí eles regeneraram músculos, regeneraram nervos, que reduziram, né, devolveram uma certa mobilidade para aqueles pacientes. Eu já vi estudos de célula-tronco com animais, inclusive eu tive uma cadeira no doutorado de terapia celular e uso de células-tronco, em que o professor, ele desenvolvia justamente isso, né, a devolução de movimento em cães que tinham lesões na membrana, na medula espinhal. Ele injetava células-tronco, fazia ali uma lesão, injetava célula-tronco, e muitos animais voltaram lógico, né, não voltaram a caminhar de maneira 100%, mas recobraram parte dos movimentos, sim, daqueles movimentos que foram perdidos. Né? Ele fazia o estudo com aquela raça de cão chamada de salsicha, né? Porque como ele tem uma coluna muito longa, aqueles animais eles tendem a ficar paraplégicos, porque a coluna fica pesada, e eles acabam tendo lesões na coluna e acabam ficando paraplégicos. Então eles utilizavam aqueles cães, né, que são mais propensos à lesão de medula, e faziam tratamento com terapia com células-tronco. Né? Ele fez, inclusive, o doutorado dele com isso, na Austrália. E muito interessante, muito bom a utilização dessas células. E, né, é uma terapia que vem evoluindo, né? Os pesquisadores do mundo todo vêm investindo tempo para essa que a gente chama de medicina personalizada, né? Muitas pessoas que têm uma certa aquisição financeira vêm guardando o cordão umbilical dos seus filhos, caso futuramente eles precisem de células-tronco, eles vão ter células-tronco do próprio filho para fazer a terapêutica. Inclusive, até leucemias têm sido tratadas com células-tronco de cordão umbilical, e tem demonstrado sucesso. E professor, diga. No exemplo que você deu é do coração, aí eu pensei, no caso dessas células, quando elas são injetadas no coração, elas se tornam células novas, né? Uhum. Elas regeneram o músculo cardíaco. O indivíduo ele recobra parte da função cardíaca perdida pelo infarto. Aí talvez no futuro próximo, às vezes dá até para aumentar melhorar a terapêutica. Eu tenho um vídeo. A vida da pessoa. Eu tenho um vídeo da USP, acho que foi de 2002. Essa pesquisa já vem sendo desenvolvida há muito tempo. E eram 5 grupos de pesquisa com células-tronco. Um para cegueira, né? Um para infarto, outro tinha também para distrofia muscular, e tinha outros 2 que eu não lembro. E essas pesquisas já estavam muito avançadas. Muitos pacientes já tinham recobrado parte da visão. Muitos pacientes já tinham recobrado... Oi? Ter problemas cardíacos, né? Diminui muito o risco dos pacientes ter problemas cardíacos. A sobrevida do paciente aumenta, né? Em relação a esses problemas. Uhum. Inclusive, o estudo da distrofia muscular era interessante porque a injeção de células-tronco, ela fazia com ratos, né? A injeção de células-tronco não era no tecido. Ela injetava via endovenosa. O que é que acontecia? As células-tronco, elas migravam para aquele tecido que estava sendo lesionado. As células-tronco reconheciam os estímulos químicos que as células em sofrimento liberavam, e elas quimicamente conseguiam chegar lá naquele tecido lesionado, semelhante às quimiocinas inflamatórias, né, que a gente lembra lá da disciplina passada, que estimulavam a migração de células de defesa até naquela região inflamatória. Então, essas células-tronco, elas eram injetadas no sangue e elas eram atraídas até aquele local onde o músculo estava sendo degenerado pela distrofia muscular, e começava a fazer uma regeneração, e o rato começava a ganhar, recobrar força muscular. Muito interessante essa pesquisa, muito interessante mesmo. E ela tirava as células-tronco, sabe de quê? Do tecido adiposo. Então, meu amigo, célula-tronco eu tenho bastante aqui na barriga. Ah, como assim? Tecido adiposo? Tecido adiposo tem célula-tronco.
Tem célula Eu não tronco. sabia. As células tronco do tecido adiposo, elas podem se transformar em células musculares. Então, quando você malha, por exemplo, as células tronco do tecido adiposo vão transformando-se em células musculares e você vai perdendo o tecido adiposo e ganhando massa muscular. É encontrado células tronco, que a gente chama de células tronco adulto, em vários lugares. Na raiz do cabelo, por exemplo, No tem caso, célula célula tronco, mas não é a pluripotente, é a uni, né? Né? Nesse caso das raízes do cabelo, ela é unipotente, ela vai só se transformar em células do cabelo. Nas células, por exemplo, na camada basal da pele, também tem células tronco unipotentes. Só que na do tecido adiposo, ela é multipotente, ou pluripotente, perdão, ela pode transformar em outros tipos de tecido. Professor, Tem outra pesquisa também, só para me lembrar aqui, tem uma pesquisa também que eles retiram células-tronco de dente de leite. Dente de leite também, aquela polpa interna do dente de leite é rica em células-tronco. E eles utilizavam essas células-tronco do dente de leite para fazer regeneração da córnea de pessoas que estavam com cegueira congênita. Também é uma pesquisa da USP. professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Tipo, o que causa... Uma das causas de trombocitopenia é quando tem infecção viral. Não é? Sim, Que geralmente os isso. linfócitos aumentam e a plaqueta diminui. Qual é o motivo que as plaquetas diminuem? Muito bem. Vou te explicar por quê. No caso da trombocitopenia, a púrpura trombocitopênica autoimune, o que acontece é uma ativação cruzada. O que acontece? Alguns micro-organismos possuem epítopos, que são regiões de proteínas que são reconhecidas por anticorpos. Esses epítopos são muito parecidos com proteínas plaquetárias. E aí o que acontece? Quando o organismo é invadido por esses micro-organismos, por alguns tipos de bactérias, não são todas, elas ativam o sistema imunológico e o sistema imunológico vai produzir alguns tipos de anticorpos. Esses anticorpos, eles reconhecem as bactérias, mas de forma cruzada acabam também reconhecendo plaquetas. E aí ocorre a destruição de plaqueta juntamente com as bactérias. E isso não ocorre na infecção bacteriana, né? A infecção bacteriana faz aumentar. Então não tem essa... Não, na verdade, a infecção bacteriana é o gatilho para a formação dessa doença autoimune. É o que acontece, por exemplo, com a endocardite bacteriana. Por que algumas infecções de garganta geram inflamação do endocárdio? Porque algumas bactérias que causam inflamação de garganta têm proteínas muito parecidas com aquelas encontradas no endocárdio. E aí, quando o sistema imunológico é ativado, ele vai produzir anticorpos que reconhecem a bactéria e, de forma cruzada, também reconhecem o endotélio. E aí geram ataque dos anticorpos às células endoteliais. Mas isso tudo é iniciado pela infecção bacteriana. Por isso que muitas doenças autoimunes, elas são desencadeadas por infecções. Por causa desse reconhecimento cruzado, devido à semelhança de proteínas bacterianas e proteínas encontradas no organismo. E à medida que esses anticorpos são produzidos para reconhecer esses micro-organismos, eles acabam, através de reconhecimento cruzado, também destruindo tecidos. É o que acontece, por exemplo, com o diabetes juvenil. O diabetes juvenil é uma doença autoimune que geralmente ela é desencadeada na infância ou na adolescência após uma infecção viral. E aí essa infecção viral ela vai servir de estímulo para produzir anticorpos que reconhecem o vírus e também de forma cruzada reconhecem as células beta do pâncreas. E essas células betas vão ser destruídas juntamente com o vírus e geram o surgimento da doença diabetes juvenil, que é uma doença autoimune decorrente da destruição das células beta pancreáticas por autoanticorpos. E professor, é porque eu pensava que era tipo assim, ó, que tipo, aí a pessoa contraiu o vírus, né, se infectou, aí o sistema imune começa a produzir os linfócitos, né, em maior quantidade, para tentar combater. E aí eu pensava que, tipo, a medula óssea, por produzir muito linfócito, acabaria que ela, tipo, ela tava super, tava fazendo mais do que devia de um lado, aí o outro lado... Sim, eu estou falando do desvio maturativo. Isso também acontece. É o que acontece, por exemplo, em infecções virais precoces.
Infecção viral precoce, o indivíduo ele tem uma linfopenia. E aí o que acontece? O linfócito ele demora mais para ser produzido. O que a medula óssea vai fazer? Ela vai produzir neutrófilo. Professor, mas neutrófilo na infecção de bactéria? Depende. Infecção viral também tem uma neutrofilia lá no início. Porque enquanto a medula óssea não consegue produzir linfócito tão rápido, neutrófilo ela consegue. Então, ela consegue aumentar a quantidade de neutrófilo para poder, né, dar uma ação, por mais que não seja tão eficaz, mas vai agir. É o que acontece, por exemplo, em indivíduos que têm anemia ferropriva. Né? A hemácia, ela tem a mesmo ancestral das plaquetas. Indivíduos que não conseguem produzir hemácia por carência de ferro, eles aumentam a produção de plaqueta, através do desvio maturativo. Acontece isso também, Marcos. Quando você tem uma infecção viral, o organismo ele vai produzir mais linfócito e vai reduzir a produção de outras células. Aí pode ter uma neutropenia, uma eosinopenia. É isso que tu está falando? Isso. Tá? Mas o que acontece mesmo na trombocitopenia, na púrpura trombocitopênica autoimune, é a produção de autoanticorpos. E aí essas plaquetas ligadas a anticorpos, elas vão ser destruídas lá pelo macrófago do baço. Quando essas plaquetas ligadas a anticorpos passam por lá, o macrófago reconhece a cauda do anticorpo e fagocita as plaquetas ligadas a anticorpos. Que a gente chama de fagocitose dirigida. Fagocitose facilitada decorrente da ligação do anticorpo. O macrófago ele fagocita com mais facilidade uma célula ligada a anticorpo do que uma célula não ligada a anticorpo. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Algo mais, pessoal? Professor, Diga. o senhor estava falando sobre a aplicação do material do cordão umbilical, né? Sim. Da placenta, né? E eu queria saber se já tem algum estudo também sobre um estudo assim concreto sobre a hemoterapia, que hoje eu vejo algumas pessoas, eu trabalho em farmácia, e eu vejo a pessoa numa loucura hoje, e tem algumas pessoas praticando isso, né, que vai estimular a imunidade. Sim. Só para esclarecer, para quem não sabe, hemoterapia é uma técnica, né, alternativa, né, um tratamento alternativo, onde o indivíduo ele faz a remoção do sangue por uma seringa, né, de sangue venoso, e depois aplica no músculo. Isso que é a técnica de hemoterapia. E o que consiste essa técnica? Dizem, né, que a injeção de sangue no músculo ativa o sistema imunológico, deixa o sistema imunológico mais ativado, e isso ajuda a combater diversas doenças, né? É como se ele já desse um boom no sistema imunológico, e o próprio organismo, com esse sistema imunológico mais forte, conseguisse combater de forma mais eficaz algumas doenças. Mas, assim, não tem pelo que eu sei, a hemoterapia não tem comprovação científica, tem comprovação empírica. As pessoas que utilizam relatam que teve uma melhora de uma determinada doença. O que não adoeceram, né? Oi? Eles relatam que tem tanto melhoras como eles estão imunes de algumas doenças. Não, inclusive, eu tenho uma cunhada que ela é técnica de enfermagem, que ela disse para mim que já fez hemoterapia e que ajudou muito, acho que na enxaqueca que ela sentia, não lembro se era enxaqueca. Enfim, mas ela disse que para ela ajudou, e muito. É a fé que cura, né? Oi? É a fé que cura, né, professor? Pode ser também, pode ter o efeito placebo aí envolvido. Mas o que a gente sabe também é que o processo inflamatório pode ajudar na resposta imunológica de alguns traumas.
por exemplo, alguns estudos, né, inclusive de terapia de células-tronco, mostravam que apenas uma lesão na secundária, naquela lesão de ruptura da medula óssea, poderiam recobrar alguns movimentos. Aquela pessoa que era paraplégica, né, animais que eram paraplégicos, o médico, o cientista ia lá, fazia um corte naquele lugar onde a lesão se encontrava, e aquele processo inflamatório já ajudava para recobrar os movimentos. Então, pode ser que o processo inflamatório gerado pela injeção de sangue no músculo gere alguns efeitos que possam ser bons. Mas, assim, eu não sei te dizer se